Então nós temos o verbo assistir, aspirar, visar, querer, pagar, perdoar, chamar, preferir, agradar, implicar. Estes verbos são comuns em provas de concurso e em provas de vestibular. Voltando aqui à questão da regência, um exemplo que nós colocamos. Você deve ter muito cuidado com o aspecto aqui. Essa regência, ela pode vir assim. Num período simples, né? Você diz assim, por exemplo, acessível ao projeto. Ou ela pode vir num período composto. Aí você vai ter de ver como é que se dá essa relação. Geralmente, é o que nós colocamos aqui, ó. Eis o projeto. Aí você tem aqui uma oração. O projeto, né? Oração A, que é a oração principal. A que fiz alusão. Quem vai reger? Quem vai ser o termo regente, no caso aqui, é o que vem posposto, que no caso é a palavra alusão. Aí você vem aqui, ó. Quem faz alusão a algo. Então essa preposição aqui é obrigatória. Se eu disser, eis o projeto que fiz alusão, eu estarei cometendo um erro de regência. Eu estarei cometendo um erro que nós podemos chamar no texto de erro de coesão. Pois bem, prestado atenção nesse aspecto, vamos agora para a regência verbal. Vamos aqui destacar cada um desses verbos e trabalhá-los individualmente. Primeiro vamos começar pelo verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser empregado em 4 acepções. Cada um desses sentidos vai exigir um tipo de preposição, ou não. Então nós temos aqui assistir, no sentido de ver, presenciar, ele vai exigir a preposição a. Então nós dizemos, assistimos ao espetáculo. Ao espetáculo. Nesse tipo de relação, nós vamos ter um complemento com a preposição obrigatória, que nós vamos chamar de objeto indireto. Portanto, ao espetáculo é o objeto indireto. Muito bem. Assistimos o enfermo. O verbo assistir agora está no sentido de socorrer, prestar ajuda, auxiliar. Aí acontece aqui uma dupla regência. Eu posso usar o verbo assistir sem preposição. Assistimos o enfermo então vai ser o objeto direto. Ou eu posso dizer assistimos ao enfermo. E neste caso, ao colocarmos a preposição a, o verbo se transforma em transitivo direto e ao enfermo vai ser um objeto indireto. Quando se diz assistimos em São Luís, temos aqui um emprego mais raro do verbo assistir, porém correto. Assistir aqui é empregado no sentido de residir, passar um tempo. Então assistimos em São Luís, estamos morando, residindo em São Luís. Neste caso ele é intransitivo. Em São Luís é um adjunto adverbial de lugar. Assiste-nos o direito de greve. Este emprego, no sentido de ter cabimento, o verbo assistir é transitivo indireto. Nós vamos analisar da seguinte forma. O direito de greve, ou seja, aquilo que assiste, é chamado de sujeito. E este pronome aqui, correspondente a alguém, o direito de greve assiste a alguém. Nós vamos chamar de objeto indireto. Portanto, o verbo assistir nessa concepção é transitivo e indireto. Cabe-nos sempre observar que no período composto você tem de observar a regência. Você tem que saber a regência do verbo. Por exemplo, o filme a que assistimos não era bom. Certo? Os acidentados que ou a que assistimos estão no hospital. Então, nós temos que perceber como é que isso ocorre também no período composto.
Vamos ver agora o verbo aspirar. Quando se diz, aspiramos o ar puro de Barreirinhas, eu vou ter aqui o ar puro de Barreirinhas como objeto direto. Então, nesse sentido de sorver o ar para os pulmões, o verbo aspirar é transitivo direto. Porém, quando se diz, aspiramos ao cargo de oficial de justiça, nós temos aqui a preposição a obrigatória. Ao cargo de oficial de justiça vai ser objeto indireto. Então, o verbo aqui é transitivo indireto. Outra observação importante é na relação dos objetos com os pronomes oblíquos átonos. Então, quando o verbo é transitivo direto, você vai usar os pronomes o, aos, as, para substituir o objeto direto. Então, aqui ficaria aspiramo-lo, porque a regrinha diz, nós vimos lá no módulo passado, se o verbo termina em S, o pronome o, a, os, as se transformam em lo, lá, los, las. Então, os pronomes o, a, os, as passam a ser lo, lá, los, las. No caso, aspiramos ao cargo de oficial de justiça. Aqui nós temos uma observação importante. Pelo emprego dos pronomes, aqui nós poderíamos substituir ao cargo por li. Aspiramos-lhe. Mas a gramática nos traz 3 verbos que não admitem o li como objeto indireto. O verbo aspirar, no sentido de almejar. O verbo assistir, no sentido de ver. Portanto, assistimos ao espetáculo. Seria assistimos a ele. Aspiramos ao cargo de oficial. Aspiramos a ele. E não aspiramos-lhe. Isso ocorre também com o verbo visar. Eu fiz questão de colocar os 3 juntos para explicar logo que esses 3 verbos não aceitam li como objeto indireto. Então, por exemplo, visamos o alvo e atiramos. Visamos o alvo no sentido de mirar. No sentido de mirar, o verbo visar é transitivo direto. O alvo vai ser objeto direto e visamos um verbo transitivo direto. Visaram meu passaporte. Aqui o verbo está no sentido de dar visto, assinar. Neste sentido também ele é transitivo direto. Portanto, o meu passaporte é um objeto direto. Né? Visaram-no. Visamo-lo. No caso de o alvo. Agora, visaram, aqui embaixo, visaram aos melhores cargos. Aqui o verbo visar está no sentido de almejar, desejar. E aos melhores cargos vai ser um objeto indireto. Portanto, o verbo aqui é transitivo indireto. Porque essa preposição a, ela é obrigatória. Então, o complemento verbal é um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Também aqui, não seria correto dizer visaram-lhes. Teríamos que dizer então, visaram a eles. Portanto, não esqueça. Vamos recapitular. O verbo assistir no sentido de ver. O verbo aspirar no sentido de almejar. O verbo visar no sentido de desejar. Esses 3 verbos, nessas acepções, não aceitam li e lis como objeto indireto. Você tem que dizer a ele, a ela, a eles e a elas. Vamos ver mais esses 2 verbos. Aliás, não são 2 verbos, são vários verbos. Aqui nós temos os verbos informar, avisar, comunicar, que são verbos que têm a mesma estrutura, a mesma regência. Que regência é essa? Vamos pegar o verbo informar. Quem informa pode informar algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Ou então ele pode informar alguém que passa a ser direto, de algo que passa a ser indireto. Então, sempre observando coisa e pessoa. Algo, coisa. Alguém, pessoa. Então, quando se diz informamos aos alunos,
informamos a alguém. Então, neste caso, nós temos aqui aos alunos como objeto indireto devido à preposição a. O local de prova passa a ser algo, então passa a ser o objeto direto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Já aqui embaixo, nós fizemos essa inversão. Informamos os alunos. Aqui a pessoa passa a ser o objeto direto. De que a prova foi adiada. Então, nós temos agora uma oração introduzida pela preposição de, que passa a ser objeto indireto. Isso acontece com esses três verbos. Aí, o aluno deve ter cuidado ao observar o emprego do pronome. Quando eu digo avisos-lhe, avisamos-lhe, o lhe é objeto indireto, nós já vimos. Então, esta oração, que a prova será amanhã, é objeto direto. Ela funciona como objeto direto. É uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, ela não pode ter a preposição. Se eu colocar aqui a preposição de que, aí eu vou ter dois objetos iguais, indireto e indireto, uma dupla regência, portanto não pode. E o último caso aqui eu vou dizer assim, eu comunico o ou a, os ais funcionam como objeto direto, aí eu vou ter a oração objetiva e indireta, a preposição aqui já é obrigatória. Comunico o de que a prova foi adiada. Então essa oração será objetiva e indireta. Basta observar, portanto, esses empregos. Os verbos pagar e perdoar também têm uma regência idêntica. Então, nós podemos pegar os dois aqui e explicá-los. Nós temos assim, ó, quem paga ou perdoa algo, a coisa, portanto, é objeto direto, a alguém. A pessoa, portanto, vai ser objeto indireto. Neste caso, a regência é fixa, ou seja, a coisa sempre vai ser objeto direto e a pessoa vai ser sempre objeto indireto. O correto, portanto, é dizer: paguem o serviço ao pedreiro. Pedreiro é pessoa, o serviço é coisa. Então, eu tenho aqui o objeto direto e aqui o objeto indireto. Seria errado dizer: paguem o pedreiro. Não, você vai pagar ao pedreiro. Perdoe os erros ao seu filho. A mesma coisa. Os erros é a coisa, objeto direto. E ao seu filho é a pessoa, objeto indireto. Se tiver apenas um deles, perdoe ao seu filho. Ou então, perdoe os erros. Sempre mantendo a mesma estrutura. Objeto direto para coisa, objeto indireto para pessoa. Pois bem, vamos aproveitar aqui e ver mais um verbo. Vamos ver aqui o verbo preferir, que é um verbo também que nós, quando falamos, empregamos de uma forma bastante equivocada. O verbo preferir, ele pode ser transitivo direto, né? E indireto. O transitivo direto vai ter o objeto direto, sempre assim, ó. Preferir algo, igual a algo. E o objeto indireto vai ser igual a algo. Então eu tenho assim, ó, quem prefere algo, objeto direto, a algo. Sempre com a preposição a. Aqui está o mais importante. A preposição que rege o verbo preferir é a. Nós temos a mania de falar preferir algo do que algo. Eu prefiro café do que chá. Não pode. Só se rege esse verbo com a preposição a. Então, o correto é dizer assim, ó. Prefiro café a chá. Esse é o correto. Dizer prefiro mais café do que chá é cometer dois erros. Porque esse verbo não aceita o mais intensificador, mais, muito, bastante, não aceita, porque ele já traz em si essa ideia, e ele não aceita a preposição do, ele não aceita isso. Então, o correto é só dizer, prefiro café
achar. Ponto final. Mas ele pode ser empregado só com uma transitividade. Por exemplo, prefiro café. Pronto. Aí ele vai ser transitivo direto. Se tiver os dois complementos, o objeto direto e o indireto, aí ele se classifica como transitivo direto e indireto. Aqui nós temos os verbos que nós temos de ter cuidado, porque o seu emprego na linguagem coloquial dificilmente é correto. Até porque, às vezes, nós conhecemos apenas um emprego do verbo, né? Um sentido do verbo. Aí se limita ao verbo e não se percebe um outro sentido que ele pode ter, que é o caso do verbo querer. O verbo querer tem dois sentidos bastante claros. Um, sentido de desejar. Quero um livro de aventuras. Quero um livro de aventuras. Nesse sentido, ele é transitivo direto. E o seu complemento, um livro de aventuras, vai ser o objeto direto. Quero-o. Seria a substituição pelo pronome adequado. Quero bem a meus filhos. Aí ele adquire aqui o sentido de estimar, gostar, amar. Neste caso, ele é transitivo indireto. A meus filhos é objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Neste caso, então, eu vou substituir a meus filhos por lhes. Quero-lhes bem. Quero a meus filhos bem. Quero-lhes bem. Quero bem a meus filhos. Quero-lhes bem. Então, esta é a regência do verbo querer. Agradar tem dois sentidos. Primeiro, satisfazer. A palestra agradou ao público. Aí é transitivo e indireto. Esta preposição a é obrigatória. Agradou-lhe. Agradou-lhe. A palestra agradou-lhe. Agradou ao público. Mas no sentido de fazer agrado, fazer carinho, carícia, expressando o sentimento, aí ele não pede preposição, não exige preposição. Ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, a mãe sempre agradou o filho com sinceridade. O filho é objeto direto. Então, a mãe sempre agrada, sempre agradou o filho, objeto direto. E agradar, transitivo direto. E por fim, nós temos aqui o verbo implicar, que também nós usamos muito errado, né? Geralmente se usa com a preposição em. Isso vai implicar em um novo. Vai implicar no negativo. O verbo implicar é transitivo direto, não assume, não aceita preposição, não requer preposição. Então o correto é: tuas palavras ofensivas implicaram minha desistência. E eu vou analisar então minha desistência como objeto direto, porque o verbo implicar é transitivo direto. Então estes são os verbos que nós temos mais comuns em concursos e em vestibulares. Os demais são um tanto mais fáceis de serem observados, mas em linhas gerais são estes os verbos que nos interessam de perto. Chegamos então à crase, ou o emprego do sinal de crase, que é o correto. Porque, na verdade, crase é uma fusão, né? É uma união entre uma preposição a e um artigo feminino a, singular ou plural, onde nós vamos ter a ou as. E que pode ser também entre essa preposição a e os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Então, onde vamos ter aqueles, aquelas, aquilo. Esse termo, essa palavra ou esse verbo que vai pedir, vai exigir a preposição a, nós vamos chamar de regente. Termo regente, portanto, é aquele que exige a preposição a. E essa palavra feminina, que aceita esse artigo feminino a, essa palavra é chamada de termo regido.
Então, nós temos aqui a condição geral precípua para o emprego do sinal de crase. Um termo regente exigindo a preposição a e um termo regido aceitando o artigo feminino a. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui, por exemplo, fiel à profissão. A palavra fiel exige a preposição a. Quem é fiel a alguma coisa. E a palavra profissão é feminina. Então, nós temos o regente, que exige a preposição a, e nós temos o regido, que aceita o artigo feminino a. Essa é a condição para que haja um sinal de crase obrigatório. Pois bem, nós temos 3 casos do emprego do sinal de crase na língua portuguesa, né? Nós podemos resumir da seguinte forma: crase facultativa é aquela que você pode ou não usar, né? Mas esse poder ou não usar faz uma ligeira diferença semântica, né?